Olá, turma! Na nossa aula de hoje da disciplina de TPPOA, a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente já vinha estudando. Então, na aula passada, a gente falou sobre a estrutura do tecido muscular esquelético e todas as organelas que compõem essa estrutura, né, da fibra muscular. E é muito importante que vocês tenham entendido essas estruturas e todas as funções de cada uma delas, né, para que vocês consigam entender agora esses próximos conteúdos, certo? A gente vai começar a falar a partir dessa aula sobre a bioquímica da contração muscular. Então, a gente vai dar início aos estudos para a gente entender como é que funciona o que a gente chama de conversão do músculo em carne. Acredito que vocês já devem ter ouvido essa expressão, né, de que o animal, logo após o abate, a gente ainda não tem a carne, né? Ele precisa fazer a conversão em carne, a conversão do músculo em carne. Então, é sobre essas reações bioquímicas que ocorrem no interior do tecido muscular e que fazem a carne ter as características sensoriais que a gente é acostumado, que a gente aprecia enquanto consumidor, que a gente vai conversar hoje, tá? E para que a gente consiga entender por que ocorre essa conversão do músculo em carne, quais são os mecanismos bioquímicos envolvidos nessas reações, a gente precisa entender como funciona a contração muscular, porque no fim das contas, essa conversão do músculo em carne nada mais é do que um processo de contração muscular que vai ainda ocorrer após o abate do animal, tá? Bom, a gente viu que o músculo esquelético, né, o tecido muscular esquelético, ele tem principalmente presente na sua composição 4 proteínas mais importantes, que são as proteínas miofibrilares, né? Tem mais, mas essas duas elas estão em maior abundância e estão mais diretamente envolvidas no processo de contração muscular. Essas proteínas vão ser a actina, tropomiosina e troponina, que vão ser o miofilamento fino, e a miosina, que é o miofilamento grosso, tá? A actina e a miosina a gente chama de proteínas contráteis, enquanto que a tropomiosina e a troponina a gente chama de proteínas reguladoras. Por que esses termos contráteis e reguladoras? Porque essas duas proteínas aqui, elas vão ser responsáveis pela contração muscular. E essas duas proteínas aqui, a tropomiosina e a troponina, elas vão ser responsáveis pela regulação, literalmente, dessa contração muscular, ou seja, elas é quem vão permitir que a contração aconteça e interromper a contração para que o músculo volte ao estado relaxado. Então, aqui a gente tem as proteínas envolvidas na contração muscular que regulam e as que contraem, tá? E aí, por conta desses papéis desempenhados pela actina, miosina e pela tropomiosina e a troponina, a gente fala que o mecanismo de contração muscular, ele funciona como um interruptor. Por quê? Porque as troponinas e tropomiosinas, elas ligam e desligam esse processo de contração muscular. Por isso a gente faz essa analogia com o interruptor, né? Porque é literalmente como se acontecesse exatamente isso, né? Como se elas fossem capazes de ligar e desligar o processo de contração muscular, tá? Essa contração do músculo esquelético, ela vai envolver uma ligação direta entre os miofilamentos grossos, né, que é a miosina, com os miofilamentos finos, que é a actina. Quando essas duas proteínas, elas se ligam, né, ocorre essa ligação química, elas formam um complexo que é conhecido como actomiosina. Esse actomiosina vem justamente da junção dos dois nomes, né, da actina e da miosina. E esse complexo actomiosina, toda vez que vocês ouvirem esse termo actomiosina, refere-se ao estado bioquímico em que a molécula o miofilamento fino de miosina, de actina, junto com o miofilamento grosso de miosina, vão estar em ligação química no processo de contração muscular, tá? O que acontece aqui nessa reação de contração muscular é, na verdade, um processo onde os miofilamentos finos se deslizam sobre os miofilamentos grossos. Ou seja, a actina se desliza sobre a miosina, tá? E o que acontece? Esse estado de contração muscular, esse deslizamento que ocorre entre os miofilamentos finos e grossos, provoca o encurtamento do sarcômero, ou seja, ele diminui de tamanho, tá? Nessa figura aqui, a gente consegue observar
esse estado contraído e relaxado do músculo é de acordo com essas ligações entre a miosina e a actina. Então, aqui a gente tem o sarcômero da maneira como a gente estudou nas videoaulas passadas, que é no estado relaxado. Então, a gente tem aqui a linha Z, dividindo um sarcômero e outro. A gente tem a banda I, que é essa região mais clara, formada apenas por miofilamentos finos. Nós temos a banda A, que é a região central do sarcômero, formada tanto pela sobreposição dos miofilamentos finos quanto os grossos. Nós temos a zona H, onde tem apenas os miofilamentos grossos, e a linha M, né, que é essa linha central aqui, que são as proteínas que sustentam a miosina. Então, essa condição aqui do sarcômero é quando ele está no estado relaxado, ou seja, quando não tem a contração muscular. Quando ocorre o processo de contração muscular, o que se observa é que o sarcômero ele adquire exatamente essa configuração aqui. Então, vocês percebam que o tamanho desse sarcômero aqui, ele é menor do que esse sarcômero aqui, né? Então, o que acontece aqui? Por que essa diferença de tamanho ela acontece? Porque quando ocorre a contração muscular, a miosina, que está aqui mais na região central, ela puxa a molécula de actina em direção ao centro do sarcômero, ou seja, em direção à linha M. Por isso que essas setinhas estão indicando, né, esse movimento em direção ao centro, porque é exatamente isso que ocorre. A miosina, quando ela se liga com esses miofilamentos aqui da actina, elas puxam, né, essa actina para o centro do sarcômero. Então, é como se eles estivessem assim e aí acontecesse isso aqui. Eles deslizam um sobre o outro, né? E aí eles puxam esse miofilamento fino, encurtando a banda I e a zona H. Então, percebam que o sarcômero muda de tamanho, porém, o miofilamento fino e o miofilamento grosso, eles permanecem exatamente do mesmo tamanho. O que acontece é que eles deslizam um sobre o outro, mas eles não alteram o tamanho. Então, o miofilamento grosso e o miofilamento fino permanecem com o mesmo tamanho. Quem altera o tamanho é o sarcômero em função desse deslizamento e dessa centralização do miofilamento fino. Essa habilidade que o músculo tem de contrair e relaxar, ela vai ser perdida durante essa conversão do músculo em carne, tá? E os movimentos, né, os eventos que estão envolvidos nessa contração e relaxamento muscular, após a morte do animal, essa perda dessa habilidade de contração muscular, ela vai afetar diretamente as propriedades da carne, né? Então, é justamente essa perda dessa capacidade de promover a contração e o relaxamento muscular, que vai fazer com que a carne adquira as características sensoriais que são apreciáveis a nós consumidores, tá? Esses processos bioquímicos, eles acontecem, né? Durante a vida do animal, ele faz esses processos bioquímicos para que o músculo do animal vivo consiga fazer algumas funções, como locomoção, como sustentação do animal. Então, são partes metabólicas, vias metabólicas, que auxiliam o animal no desenvolvimento das suas atividades diárias. E quando o animal morre, é exatamente essa mesma metabolização que vai ocorrer. A diferença é que, após a morte do animal, a gente pode ter algumas mudanças na forma como essa contração, esse relaxamento muscular vai ocorrer em função da paralisia do coração, da paralisia cerebral, da paralisia respiratória e de todas essas consequências em função da morte do animal. Nesse outro slide aqui, eu coloquei um passo a passo de como funciona, né, essa comunicação do corpo, que o corpo recebe, para que ele, então, faça essa contração muscular, para que a gente entenda como que se propaga isso, tá? Então, tudo começa através de um estímulo elétrico, que é emitido pelo sistema nervoso central, né? Pelas fibras nervosas, né? Então, o sistema nervoso central, ele vai liberar esse estímulo elétrico, que vai ser transmitido pelas fibras nervosas. Esse estímulo, ele vai ser amplificado e ele vai ser, então, distribuído por toda a fibra muscular. E como que ocorre essa distribuição pela fibra muscular, né? Ocorre o que a gente chama de despolarização do sarcolema. Na aula passada, né, nas videoaulas passadas, a gente viu uma parte onde falava sobre a junção mioneural, que era quando o neuromotor, que é o estímulo da contração muscular liberado pelo sistema nervoso central, ele, então, se liga no sarcolema, na molécula,
na estrutura do sarcolema, na molécula da fibra muscular, na célula, né, da fibra muscular, e essa junção, né, entre o sistema neurotransmissor e o sarcolema é o que a gente chama de junção mioneural, e é nesse momento onde ocorre o que a gente chama da despolarização do sarcolema, porque é nesse momento que o sarcolema recebe esse estímulo nervoso e transmite dessa maneira para o interior dos túbulos T. E de que maneira o sarcolema consegue interiorizar esse estímulo nervoso? Justamente pela presença do túbulo T, que pelo que vocês viram também na aula passada, são aquelas invaginações que o sarcolema tem ao longo da estrutura da fibra muscular, tá? Então, essas invaginações que formam esse túbulo T, eles estão ali justamente para facilitar a permeabilidade, né, desse estímulo nervoso para fazer com que ocorra essa informação, né, transmitida pelo sistema nervoso central para ocorrer a contração muscular, tá? Então, esse túbulo T, ele gera o aumento da permeabilidade da membrana do retículo sarcoplasmático ao cálcio. Porque quando a gente falou sobre os túbulos T, nós comentamos também que existia o que a gente chamava de tríade, que a tríade é a cisterna do retículo sarcoplasmático, o túbulo T e o outro lado de uma cisterna de um retículo sarcoplasmático, tá? Então, essas três estruturas, né, do tecido muscular, ela é chamada de tríade. Quando o estímulo nervoso entra pelo túbulo T, a primeira parte do interior da célula que ele tem contato é justamente com essas cisternas do retículo sarcoplasmático. E dentro dessas cisternas, como a gente também comentou, fica armazenado o cálcio. E esse estímulo nervoso vai fazer com que o retículo sarcoplasmático entenda que ele deve, então, promover a liberação do cálcio para o sarcoplasma. Então, ele estava dentro do retículo sarcoplasmático e aí algumas enzimas ali presentes vão atuar a partir do momento que recebe esse estímulo nervoso para liberar esse cálcio para o sarcoplasma, tá? E esse cálcio ele vai ser super importante no processo de contração, porque a informação da contração muscular, ela vai ser levada até a fibra muscular, né, até os miofilamentos finos e grossos, a partir do cálcio, tá? E uma coisa interessante da gente saber é que a concentração de cálcio no sarcoplasma, ela pode aumentar de 10 a 150 vezes quando for para dar início ao processo de contração muscular. Justamente porque o cálcio ele vai para o sarcoplasma no momento em que o retículo sarcoplasmático faz essa liberação em função do estímulo nervoso recebido, né? E aí isso funciona como uma espécie de gatilho, né, para que ocorra esse processo de contração muscular. E aqui nessas figurinhas a gente consegue ver tudo isso, né, que a gente falou, esse passo a passo que a gente falou no slide passado de uma maneira mais ilustrativa. Então o túbulo T, ele é justamente essa invaginação aqui, né, do sarcolema, que estaria representado por essa fitinha aqui, né, essa linha aqui que está envolvendo a fibra muscular, né, que tá uma corzinha meio verde aqui. Então, aqui seria o túbulo T. A tríade é justamente essa estrutura aqui, ó, que é essa parte do retículo sarcoplasmático, que são as cisternas, né, onde ficam armazenado o cálcio, que estão entre uma invaginação do sarcolema, que é o túbulo T. Então, esse tracinho vermelho aqui nessa figura seria o estímulo nervoso recebido pelo sarcolema após a junção mioneural. Então, esse estímulo nervoso, ele vai conseguir internalizar dentro da fibra muscular devido ao túbulo T. Quando esse estímulo ele chega aqui no túbulo T, a primeira parte, a primeira região que ele tem contato é justamente com essas cisternas do retículo sarcoplasmático. E aí as enzimas que estão presentes aqui dentro dessas cisternas, o que elas fazem? Ao receber essa informação, elas transmitem, elas entendem que o cálcio pode ser liberado para o sarcoplasma, como mostra aqui na figura 2, para que então o cálcio possa dar início ao processo da contração muscular. Daqui a pouco, no próximo passo, a gente vai entender como que o cálcio participa desse processo, né? Mas a gente chama, é costume, né, dizer na literatura que ele funciona como uma espécie de mensageiro em função dessa ação comunicadora que ele tem para iniciar o processo de contração muscular. Então, assim que recebe o estímulo nervoso para ocorrer a contração, internalizado pelo túbulo T, esse cálcio que está retido
retículo sarcoplasmático, ele é então liberado para o sarcoplasma para ser permitido então o processo de contração. Isso no músculo quando vai ocorrer o processo de contração, né? Quando o músculo está relaxado, ou seja, quando não está tendo nenhum processo de contração, esse cálcio que foi liberado, né, para o sarcoplasma, ele volta para dentro do retículo sarcoplasmático, como está mostrando aqui na figura 3. Então, aqui a gente tem o estado relaxado e aqui a gente tem o estado contraído, tá? Aqui o início e aqui quando está no estado contraído com o cálcio liberado para o sarcoplasma. Bom, então continuando o processo da contração. Uma vez que os íons cálcios foram liberados para o sarcoplasma, o que vai acontecer? Esse cálcio, ele tá, né, nessa molécula desse íon cálcio, tem a informação para ocorrer a contração muscular. E aí essa informação chega aos miofilamentos finos através da ligação que ocorre com o cálcio a uma das unidades da troponina, que a gente chama de troponina C. As troponinas, né, quando a gente conversou também nas aulas que a gente estudou a estrutura das troponinas, elas são 3 bolinhas que ficam, elas ligam um fio de tropomiosina a cada 7 monômeros de actina, né? Não sei se vocês lembram disso, foi falado na última aula. Então, uma dessas troponinas, que acho que é a troponina que a gente chama de C, ela se liga a esse cálcio que veio através da liberação do retículo sarcoplasmático, que veio em função do estímulo nervoso, tá? E essa ligação, ela resulta em uma mudança na conformação e na disposição espacial dessa troponina C, né? E depois essa troponina C transmite essa informação para as outras 2 subunidades da troponina, que é a subunidade I e T, que lembra que eu falei que são 3 bolinhas, né? Como se fossem 3 bolinhas, um cachinho de cereja ali, que mais ou menos representa como é a configuração das troponinas. Então, essa ligação do cálcio com a troponina C faz com que a troponina C se locomova. E essa locomoção da troponina C puxa o fio de tropomiosina, que lembram que o fio de tropomiosina ele fica exatamente sobre o sítio ativo da actina. Então, quando o cálcio se liga na troponina C e ela muda essa conformação e puxa esse fio de tropomiosina, o que acontece é que ela libera dessa maneira o sítio ativo da actina, né, que estava então encoberto pela tropomiosina. E essa liberação do sítio ativo da actina, ela permite que a cabeça da miosina consiga então fazer a ligação com a molécula de actina, porque essa ligação ela ocorre justamente no sítio ativo da actina, para conseguir formar aquele complexo actomiosina que a gente conversou, que é o estado contraído do músculo. E aqui uma ilustração, né, para ficar mais fácil o entendimento do miofilamento fino. Então, lembrando que essas 3 bolinhas aqui, né, que a gente consegue observar aqui também, né, essas 3 bolinhas aqui, seriam as troponinas. Esse cordão, né, esse fio aqui que estaria cobrindo o sítio ativo da actina, ela é a tropomiosina. E essas bolinhas, né, formando tipo um colar de pérolas entrelaçado, seria a representação da actina. E aí, essa tropomiosina, ela fica sobre o sítio ativo da actina. E existe um complexo de troponinas a cada 7 monômeros de actina, e essas troponinas, ela liga um fio de tropomiosina a outro ao longo de todo o miofilamento fino. Então, quando está no estado relaxado, está exatamente dessa forma. A gente tem um complexo aqui de tropomiosinas ligando de troponinas, ligando as tropomiosinas e o sítio ativo da actina é encoberto, então. Quando o cálcio se liga aqui na troponina C, né, com a informação para ocorrer a contração muscular, ele movimenta essa troponina. Isso faz com que mude a conformação espacial, com que mude essa conformação. Então, percebam que estava encobrindo e a partir do momento que o cálcio se ligou na troponina C, ele liberou esse sítio ativo aqui da actina, né? Ele mudou a conformação, então liberou esse sítio ativo. E ao mesmo tempo que uma molécula, um íon cálcio, se liga lá na troponina para liberar o sítio ativo da actina, outros íon cálcios, eles também vão se ligar lá na cabeça da miosina, né? Por que isso ocorre? Porque ao fazer essa ligação na cabeça da miosina, o cálcio ativa uma enzima que a gente chama de atepase miosínica. Essa enzima atepase miosínica, ela tem a função de separar a molécula de ATP em ADP.
ATP é a sigla para adenosina trifosfato, que é essa adenosina trifosfato, esse ATP, vocês devem se lembrar lá das aulas de biologia, que esse ATP é a forma como o organismo vivo, né, tanto nós humanos quanto os animais, armazenam energia química. Porque basicamente todas as nossas funções metabólicas, elas requerem o uso de energia química. E essa energia química, ela é armazenada nas moléculas de ATP pelo nosso corpo. Então ele produz ATP para que esse ATP seja usado em outros processos metabólicos, como a própria contração muscular. Então, para que a contração muscular ocorra, tanto a contração quanto depois o retorno para o estado de relaxamento, precisa de energia, precisa de ATP. Tá? E aí, quando o cálcio se liga na cabeça da miosina, ele chega com essa informação de que o processo de contração muscular precisa acontecer e ativa, então, essa enzima chamada tepase miosínica, que vai fazer a clivagem da molécula de ATP. Essa palavra clivagem, ela nada mais é do que quebra, né? Que separação. O que é essa separação? Ela vai liberar um íon fosfato, porque a adenosina trifosfato vem de que essa molécula possui 3 íons fosfato dentro da sua estrutura química. Quando a tepase miosínica atua, ela libera uma molécula de fosfato, transformando o ATP em ADP, que é a adenosina difosfato, porque agora só vão ter 2 moléculas de fosfato nessa ligação química. Porém, ao fazer essa liberação de um íon fosfato, isso libera uma quantidade energética, uma carga energética muito grande. E essa carga energética liberada, ela faz com que a molécula de miosina altere o seu ângulo. Essa atuação da tepase miosínica vai alterar o ângulo entre a cauda e a cabeça da miosina, possibilitando dessa maneira que a cabeça da miosina consiga entrar em contato com aquele sítio ativo da actina que agora está exposto, né? E aí assim forma-se o complexo actomiosina, tá? E o que acontece? Essa molécula de ADP, de adenosina de fosfato, apesar dela já ter perdido o íon fosfato, ainda existe energia química acumulada dentro dessa molécula, tá? Porém, quando essa molécula de ATP ela é liberada, né, quando ela se separa da cabeça da miosina, ela libera mais energia química, porque ainda tem energia química ali. E essa nova liberação de energia química permite uma alteração também no ângulo entre a cabeça e a cauda da miosina. Essa liberação é a liberação que faz com que a miosina consiga, então, puxar o miofilamento fino para o centro do sarcômero para que ele, então, esteja no estado contraído, tá? E a miosina vai estar ligado, né, no sítio ativo da actina, formando o complexo actomiosina, e aí quando libera essa molécula de ADP, ele consegue fazer essa força, né, de puxar o miofilamento fino em direção ao centro do sarcômero, tá? E aí, então, esse encurtamento, né, que é transmitido a toda a miofibrila, da miofibrila para toda a fibra e de toda a fibra para todo o músculo, caracterizando dessa forma o que a gente chama de contração muscular. Nesse outro slide aqui, tem todas essas representações desses processos da contração muscular em figuras, para auxiliar o entendimento, né? Então, aqui nessa primeira parte aqui da figura, nessa figura 1, a gente tem as moléculas de cálcio, os íons cálcio representados por essas pequenas bolinhas, se ligando aqui na troponina C para fazer aquela liberação do sítio ativo da actina. E, ao mesmo tempo, íon cálcios que estão se ligando na cabeça da miosina para ativar a enzima tepase miosínica, que vai fazer, então, a quebra desse ATP. A quebra desse ATP nada mais é... O ATP está representado por essas 3 bolinhas ligadas aqui na cabeça da miosina, e essa quebra, né, ela é a liberação de um fosfato que vai gerar energia química para acontecer o que a gente está observando aqui na figura 2, que é essa alteração do ângulo aqui, estão vendo? Da cabeça da miosina, de modo que ela consiga alcançar o sítio ativo da actina que está liberado em função dessa ligação com o íon cálcio entre as troponinas, né? E aí, então, aqui nessa figura 2, a gente observa a formação do complexo actomiosina através da energia química liberada pela clivagem da molécula de ATP, que forneceu a energia necessária para que a miosina conseguisse subir até o sítio ativo da actina. E aí, na figura 3, a gente observa uma nova energia química sendo liberada através
definido, né, ele pode ser definido como o estabelecimento do estado de repouso, né? Então a gente tinha presente ali aqui no estado, que essa liberação ela gera mais energia para esse processo, e essa energia ela é suficiente para que a miosina tracione a actina em restabelecimento do sarcômero, promovendo esse deslizamento, e esse encurtamento. E as reações que promovem o relaxamento muscular, eles podem ser divididos. E aí, então, na figura 4, a gente observa que a primeira uma nova molécula é o restabelecimento da internabilidade da miosina, e ao fazer esse movimento, ela então rompe esse, e a segunda etapa é o restabelecimento fazendo com que o músculo então volte ao seu estado relaxado, normais, né, que é quando a atividade da actina volte a ser, porque a gente comentou que logo que ele recebe a miosina volte ao seu estado de repouso e liberam esses miofilamentos finos voltem ao seu estado original, e quando esse estímulo então está no estado relaxado. Então esse retículo sarcoplasmático ele pega aqui novamente uma ilustração desse processo. Durante, né? Então aqui a gente tem a ilustração de um sarcômero, né, as membranas grossos, a cabeça da miosina, do retículo sarcoplasmático, elas ficam impermeáveis. E aqui a gente tem um recorte para que o cálcio seria esse quadradinho aqui ampliado para a gente entender melhor as reações, tá? Então temos a actina, para que eles façam essa temos essas bolinhas amarelas aqui que estão os miofilamentos finos e grossos para nos monômeros de actina representando o sítio ativo. As troponinas representadas por essas três bolinhas vermelhas, então e a tropomiosina por esse cordãozinho azul. O íon cálcio se ligou então aqui na troponina, liberou o sítio ativo da actina, e isso faz a molécula de ADP, foi quebrada em ADP, liberando energia para que então a cabeça da miosina conseguisse se ligar com o sítio ativo da actina, formando o complexo actomiosina. A molécula de ADP, ela se separa da cabeça da miosina, libera-se essa molécula de ADP, que consequentemente libera-se energia, que essa energia faz com que, então, a miosina consiga tracionar a actina para o centro do sarcômero, provocando a contração muscular. Uma nova molécula de ATP se liga à cabeça da miosina e desfaz o processo de contração muscular, fazendo com que eles voltem ao seu estado original de relaxamento, e aí começa-se tudo de novo a partir de novas moléculas de ATP, e esse processo de contração e relaxamento muscular, ele vai durar enquanto tiver o estímulo nervoso. E aí, depois que acaba esse estímulo nervoso, começa-se outro processo a partir do momento que outro estímulo nervoso chegar pelo sarcolema através do túbulo T, e assim sucessivamente. É um processo cíclico. E aqui tem um videozinho, deixa eu ver aqui como que eu faço para aqui. Esse videozinho que ele é uma animação de como ocorre esse processo, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Aqui os monômeros de actina, tropomiosina, troponina, miosina. Molécula de ATP. Então, esse aqui é o processo de contração muscular ilustrado, né? Eu sei que o vídeo está em inglês, mas deu para vocês perceberem, né, como que ocorre a partir do momento que liga-se uma molécula de ATP aqui e faz com que esse processo ocorra ou se desfaça, né? Dependendo de qual é a fase do processo de contração muscular que se encontra. Considerações sobre o processo de contração muscular. Como a gente comentou, o músculo ele diminui até 1/3 do seu tamanho original, lembrando que essa diminuição do músculo é em função do encurtamento do sarcômero, mas os comprimentos originais dos filamentos de actina e miosina não sofrem alteração. Por quê? Eles não encurtam ou diminuem, eles só deslizam. E aí, por isso que o sarcômero diminui, mas o filamento de actina e miosina permanecem exatamente do mesmo tamanho, tá? Essa diminuição do sarcômero é provocada por esse deslizamento dos miofilamentos, né? Que puxa a linha Z para mais próximo, puxando a linha Z para mais próximo dos miofilamentos de miosina. A largura da banda A permanece constante,
durante todas as fases da contração muscular, e as larguras da banda I e da zona H, elas vão se alterar, tá? Elas vão diminuir durante a contração muscular. E essas larguras, elas são maiores quando o músculo está estendido e diminui quando o músculo está contraído. E aqui, novamente, uma ilustração para que vocês vejam isso de maneira mais dinâmica, né? Então, aqui o músculo relaxado e o músculo contraído. Então, percebam que a banda A, ela permanece praticamente do mesmo tamanho, né? Agora, a banda I e a zona H, elas têm o seu tamanho alterado em função desse deslizamento, né? Que vai aproximar a quitina do centro, fazendo com que, então, altere o tamanho deles. Banda A, miofilamento fino, miofilamento grosso permanecem do mesmo tamanho. Sarcômero, zona H e banda I diminuem o tamanho quando estão contraídos. Bom, e o relaxamento muscular, então, ele é definido, né? Ele pode ser definido como o estabelecimento do estado de repouso, né? Então, a gente viu aqui no slide anterior, o estado contraído e o estado em repouso, né, que é justamente essas duas condições, e o relaxamento muscular é quando ocorre, então, esse restabelecimento do sarcômero para o seu estado de repouso. E as reações que promovem o relaxamento muscular, eles podem ser divididos em duas etapas. A primeira etapa é o restabelecimento da impermeabilidade do retículo sarcoplasmático ao íon cálcio para cessar o estímulo. E a segunda etapa é o restabelecimento da concentração dos íons cálcios no sarcoplasma aos níveis normais, né? Que é quando o músculo está em repouso. Porque a gente comentou que logo que ele recebe o estímulo nervoso, as cisternas do retículo sarcoplasmático liberam esse íon cálcio para o sarcoplasma. E quando esse estímulo nervoso cessa, então esse retículo sarcoplasmático, ele pega novamente esse cálcio, né? Durante o processo de contração, enquanto o estímulo nervoso está ocorrendo, as membranas do retículo sarcoplasmático, elas ficam impermeáveis ao cálcio. Isso para que o cálcio não retorne para as cisternas do retículo sarcoplasmático e permaneçam no sarcoplasma para que eles façam essa comunicação com os miofilamentos finos e grossos para promover todas aquelas reações que a gente acabou de comentar, né? E aí, quando cessa esse estímulo, então o retículo sarcoplasmático, ele captura novamente esse cálcio que está no sarcoplasma para dentro, né, das suas cisternas, e isso faz com que os níveis de sarcoplasma voltem ao normal, aliás, os níveis de cálcio no sarcoplasma voltem ao normal e o músculo, então, volte ao seu estado de repouso, tá? O que acontece? Quando o retículo sarcoplasmático libera esse cálcio para o sarcoplasma, né, ocorre aquela elevação que a gente comentou do cálcio lá no sarcoplasma. Essa concentração, ela chega a um nível tão alto que ela vai ativar uma enzima que é chamada de ATPase sarcoplasmática. Essa enzima, ATPase sarcoplasmática, ela consegue hidrolisar o ATP e essa hidrólise de ATP, né, que é energia química, como a gente comentou, ela gera energia necessária. Hidrolisar é quebra, então vai fazer a mesma coisa que a gente viu que a ATPase miosínica faz, né? Só que a ATPase miosínica fica na cabeça da miosina, essa aqui, a ATPase sarcoplasmática, fica no sarcoplasma. Então, ela também vai fazer essa clivagem, essa quebra, né, do ATP em ADP, para liberar a energia que está contida nessa molécula, e essa energia, ela consegue bombear esse excesso de cálcio que está no sarcoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático. De que maneira esse retorno do cálcio volta lá para as cisternas terminais do retículo sarcoplasmático, que é aquela parte lá da tríade, né, junto com um túbulo T, via colar frenestado, né? A gente estudou isso quando falamos na aula passada sobre a estrutura, né, do tecido muscular esquelético, e nós vimos uma parte onde estudamos a estrutura que compõe o retículo sarcoplasmático, né? E aí, então, esse colar frenestado é aquela região central, que ele fica ali mais ou menos na linha M, né, do sarcômero, é aquela região central, porque lembra que o túbulo T, ele parece uma teia de aranha, né, ao longo da estrutura do sarcômero? Esse colar fenestrado é essa parte que fica no centro. Então, quando o cálcio está em excesso no sarcoplasma e ele precisa retornar, ele retorna por esse colar fenestrado que está ali no centro, né, e aí os túbulos longitudinais, que são os túbulos que se estendem por toda a estrutura da fibra muscular, né, da miofibrila, até chegar ali nas cisternas terminais, eles vão fazer e eles vão promover esse caminho, digamos assim, para que o cálcio consiga retornar para esse
para essa cisterna, né, do retículo sarcoplasmático, que a gente chama de cisterna terminais, onde ele é novamente estocado, e aí isso faz com que diminua a concentração dos íons cálcios no sarcoplasma, tá? O cálcio ele vai se desprender da cabeça da miosina, né? Então, consequentemente, ele desativa a ATPase miosínica, a enzima que faz a clivagem do ATP, que como a gente viu é o cálcio quem faz essa ativação também dessa enzima. E aí, como ele inativa essa enzima, ela não faz mais a hidrólise de ATP. E sem a hidrólise de ATP, né, quando a gente tem a molécula de ATP na cabeça da miosina, sem ocorrer a hidrólise dela, não tem liberação de energia química, consequentemente não tem complexo actomiosina e nem a formação do estado contraído do músculo, tá? A presença do ATP na cabeça da miosina desativa esse complexo miosina e permite, então, o retorno dos miofilamentos finos à sua posição original, afastando esses miofilamentos do centro do sarcômero, que volta ao seu estado, seu tamanho original, caracterizando, então, o que a gente chama de relaxamento muscular, tá? Então, o relaxamento muscular é o retorno ao repouso original e essas são as principais reações que acontecem nesse momento, certo? Então, sobre o processo de contração e relaxamento muscular é isso. Como eu disse para vocês, esse conteúdo ele tem muitos nomes, né? Que muitas vezes a gente pode se confundir, não lembrar exatamente o que significa cada nome. Então, se preciso, revisem aquela aula de estrutura do tecido muscular para que vocês se familiarizem mais com esses nomes e fique mais claro o conteúdo, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, fico à disposição e até a próxima aula.